Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como eu prometi, eu vou falar do nosso próximo projeto, né? Que chegou finalmente a última parte que faltava, que era o suporte à GPU, essa pecinha aqui pequenininha, não sei se está dando para vocês verem. Facinho de regular, sobe e desce aqui. E aqui embaixo ela tem, não sei se fazendo assim melhora, mas ela tem umas marcações, tá vendo? Então dá para escolher a distância que ela fica presa no nosso cooler. Mas aí eu vou mostrar para vocês direitinho mais para frente qual é a ideia do projeto, né? Vou começar falando do nosso gabinete, que foi escolhido um Corsair. Tava numa promoção, ele tava R$ 300 mais barato que isso, então foi uma boa promoção. É um ótimo gabinete. E o cuidado da Corsair, assim, é bonito de ver. A caixinha, como que vem, as ferramentas, os parafusos, né? Vem tudo na caixinha dentro do gabinete, num plástico separado. Então, assim, foi bem cuidadoso o embalo da Corsair, tudo mais. E o gabinete é ótimo. Porém, não vem controladora. Então eu vou só mostrar aqui as fotos para vocês, para terem uma noção de como que é o gabinete. Uma coisa que é bem interessante, a parte de trás desse gabinete é todinho em tela mesh, então tem uma grande ventilação e é fácil de limpar. Deixa eu ver se tem uma foto dele aqui de costas para mostrar. Pô, cara, pior que não tem, ó. Mas depois no vídeo dele montado eu vou fazer questão de mostrar essa parte. Então o gabinete foi o Corsair 2500X, lindo, branco, mid tower, né? Mini tower, quer dizer. A controladora é uma simples da Rise Mode, é o suficiente. A RGB, né? Então que é o RGB2. A fonte é uma Corsair, essa é uma das melhores linhas dela, a RM750E. É uma fonte bem silenciosa e só liga o cooler quando necessário. Então se você estiver usando ela numa baixa voltagem e tudo mais, se não está estressando o computador, ela vai trabalhar com o cooler desligado e ela já tem a entrada, né, ATX 3.1, que são para as placas novas, né, para as placas mais fortes e tudo mais. Então já é assim um produto atualizado para a nova entrada ATX. E 750 vai dar para esse computador. Quando chegar na hora da placa de vídeo eu vou explicar, né? Mas a recomendação da própria empresa é que fosse uma 850, mas não é necessário. E aí eu vou mostrar aqui direitinho. Ela aguenta muito bem e ela é Platinum no selo dela, né? Então ela aguenta essa carga e mesmo com o computador 100% estressado, ela não chegaria nessa voltagem ainda. Tá com margem de watts, né? Fica sobrando. A placa de vídeo é uma B650M e é uma ótima placa da ASUS, é uma TUF, ou seja, ela vai aguentar o processador top de linha, ela vai aguentar a placa de vídeo top de linha e você não precisa gastar na placa de vídeo, na placa mãe. O mais caro geralmente é o processador e a placa de vídeo. A placa mãe, ela pode ser um pouco mais barata, não que a TUF seja uma linha barata, ela já é uma linha próximo do high-end, né, que na casa da seria a ROG. Mas a TUF, você não precisa nem também, quero dizer assim, mais barata, não precisa pegar o chipset mais forte. Porque os VRMs são todos muito bons. E a maioria das placas, até as mais baratas, hoje suportam uns processadores mais fortes, porque o processador ele evoluiu, inclusive no uso de energia. Então ele não ficou só mais forte, ele começou a precisar de menos energia para ter mais desempenho e isso gera menos calor. Então ficou mais fácil para as placas-mães aguentarem os novos processadores. Não que seja, pô, vou comprar o melhor processador com a placa mais barata do mercado. Não é o indicado, mas pelo menos uma placa intermediária já é mais que o suficiente para rodar qualquer processador, né? Tem que ver o socket, mas essa placa B650M ela vai rodar tanto o Ryzen 7 quanto o Ryzen 9 na moral, sem problema nenhum, sem problema de desempenho. O processador dessa máquina vai ser o AMD, né, Ryzen 7 9800X3D, que dispensa comentários, mas mesmo assim vamos fazer. A grande vantagem desse processador em relação aos da Intel é o cache L3, que é muito alto, e isso diminui o tempo que um quadro o tempo que demora para fazer entre um quadro e outro, porque de vez ele buscar ele vai enchendo a própria memória.
Então quando ele precisa fazer cálculo, quanto mais cálculo ele precisa fazer, mais ele enche a própria memória. Depois de um certo tempo ele vai começar a usar a memória RAM. E vai contar no tempo do cálculo a distância entre a primeira memória do processador que fica grudado nele e a distância da memória RAM. E isso aumenta o tempo que demora para um quadro ser feito. Então essa grande quantidade de cache faz com que ele precise requisitar menos vezes a memória RAM, diminuindo o tempo entre um quadro e outro quando você vai jogar um jogo, e esse processador é feito para jogar. Eu vi a nova reportagem, né, falando que vai sair o 9850 X3D, mas para quem tem esse processador, fiquem despreocupados, porque ele está dando gap nas placas de vídeo, em qualquer uma. Se você colocar uma 5090 aí, ele vai conseguir trabalhar com ela sem dar gargalo. Então não há necessidade de você já pegar um maior. Agora, se você tem dinheiro para gastar no seu projeto e já quer pegar o 9950 X3D, vá com Deus, irmão, porque é uma boa escolha também, você não vai se arrepender. Mas para esse projeto, até o 7800 X3D já seria ótimo. Eu só acho que não seria uma grande economia, né? Não seria como se fosse uma economia de R$1.000, era uma economia de R$200 na época. E aqui você tem uma garantia maior, né, que o processador vai durar mais tempo, caso queira fazer depois no futuro uma venda da placa gráfica e colocar mais uma outra placa gráfica, ele ainda vai continuar trabalhando sem dar gargalo. Eu peguei também a moldura, isso aqui é para usar na placa-mãe, né, você acaba tirando esse soquete aqui prata, essa moldura prata, remove esses 4 parafusos, instala o processador em cima da placa-mãe, e depois você prende com essa moldura. É mais necessário no socket LG 1700, né, ou 17, acho que é 1700 da Intel, porque eles estavam entortando os processadores e isso fazia com que o dissipador de calor não encostasse corretamente no processador e aumentasse a temperatura. No caso da AMD não é tão necessário, porque não ficou tão conhecido pelo menos esses problemas de chegar a entortar o processador. Porém, é visto que diminui a temperatura, que tem um melhor encaixe. Então, eu aproveitei, coloquei no projeto e eu imagino que vai dar tudo certo. A gente já vai fazer a montagem dele, né? Vai fazer os testes, porque chegou a última parte. Então aqui está só uma explicação e depois vai ter o vídeo completo montando. O cooler para aguentar esse processador que é quente é um water cooler da Gigabyte Aorus 360 Ice. Está na promoção. O Ice é só porque é branco, tem o 360 normal, que significa que são os 3 coolers, né? Esses coolers eles já vêm com aquela opção de Unilink, então você conecta um no outro e é um cabo só para tudo. Tem o RGB na bomba, não tem visor na bomba para alterar, é só o RGB normal. Eu não sei se dá para abrir e alterar isso, mas eu acredito que se você abrir e mudar esse RGB, provavelmente você vai perder a garantia também. A escolha desse water cooler é porque quando você vai ver os testes de water cooler, ele é um dos únicos que mantém a série 14, né, a 14ª geração do Intel, sem thermal totter no teste de estresse. Ele é um pouco mais barulhento do que um water cooler normal, principalmente por causa da sua bomba, mas as fãs não tem muito como mostrar nas fotos aqui. Depois eu vou ver, quando eu for fazer outro vídeo, se eu pego ele na caixa, tudo direitinho para mostrar. Ela tem ranhuras na fã, ela tem o centro arredondado, então realmente não vai dar para ver, mesmo com zoom nessa parte aqui. Ela tem ranhuras bem aqui na bordinha, e ela tem essa parte arredondada também. E ela tem mais algumas coisas que fazem que melhora o fluxo de ar. A memória RAM vai ser uma Corsair DDR5 5200. Ah, mas esse processador aguenta 5600. Aguenta, gente. Mas eu peguei uma promoção de R$690 dos 32 GB. E agora a memória RAM, como se fosse pegar uma de 6.000, né, para poder rodar 5600. Praticamente a mesma quantidade de memória RAM, só que com mais frequência, por 1.965. O preço da memória RAM aumentou demais. Foi uma super promoção, muito bem aproveitado. E no futuro, se eu quiser fazer um upgrade, eu compro 2 pentes de 32 de 5.600 quando a memória RAM estiver mais barata. Mas essa memória RAM de 32 GB é o suficiente, cara. Mais que isso,
já é uma loucura, né? A galera já joga com 16, faz tudo com 16. Então o 32 é o dobro e é mais que suficiente. E o preço também foi sensacional. O NVMe, por enquanto, é um Kingston de 1TB. Eu não coloquei ele na entrada PCI 5. A placa-mãe, ela tem, deixa eu pegar aqui. Tá vendo nessa imagem onde está Got Your Back, né? Você desparafusa e coloca, aqui é o PCI 5, dá para usar um NVMe PCI 5 com dissipador de calor. Então eu vou instalar o NVMe embaixo, o normal de 1TB, e quando for comprar o segundo NVMe, que for um de 4TB, com PCI 5 e tudo mais, aí eu coloco no slot com dissipador de calor. Foram necessários comprar 7 fãs, então eu comprei 2 kits de 3 e mais um, porque ele ia ser feito primeiro com outro gabinete. A gente ia usar primeiro o Asus TUF GT 502 branco. Porém, troquei de opinião, escolhi esse aqui. Não vou mentir, o preço na promoção estava muito bom. Também eu conheço a marca Corsair, tudo que eu tive da Corsair sempre durou muito. E eu achei que valia a pena a troca. Eu tive que comprar mais um cooler individual por causa do cabo, pura e simplesmente. Eu teria a quantidade de coolers correta, mas eu não teria o cabo para ligar o do fundo. Então eu comprei mais um cooler. E aqui eu acho que dá pra ver legal, né? A parte de trás que eu tinha falado que era com tela mesh, que dá pra você ver que é a mesma coisa atrás do cooler e atrás de onde fica a placa-mãe. Além disso, esse gabinete ele tem suporte para as placas Zero Cables, né? Que são que tem a entrada para trás. Eu só não sei se todos os modelos dessa placa. As ventoinhas são todas reverse, então elas estão colocando ar para dentro do gabinete e só o exaustor no water cooler. Então tudo aqui joga ar para dentro, inclusive o ar de trás que entra com mais ar gelado, né? Porque tem um ar que sobe um pouco quente por causa da placa de vídeo. Não é como se esse ar estivesse absurdamente quente, porque ele bate no dissipador de calor, que já não está com a temperatura total do chip, resfria ele e mantém o chip mais baixo. Então ele não é como se ele saísse a 70 graus depois que passa na placa de vídeo. Ele sai um pouco mais elevado e como tem um cooler atrás jogando ar para dentro também, é praticamente indiferente. Então a exaustão sai por cima e controla super bem a temperatura do processador e da placa de vídeo. Vamos voltar, eu estava no NVMe, as fãs, a placa de vídeo é uma Asus Prime 5070 Ti Overclock Edition, cara, maravilhosa, não tem RGB, não tem aquelas coisas bonitas, né, aqueles frufrus da linha TUF e da linha ROG, da Asus, mas uma coisa que eu já achei muito legal da Asus, e eu não reparei isso em outras marcas, e que foi também um dos fatores de escolha, é que agora eles colocam thermal pad em cima da GPU, além das memórias RAMs. Então, você não precisa mais abrir essa placa, não é mais recomendado que você abra, é como se fosse um produto industrial. Os produtos industriais eles são selados e o fato de você não ficar mexendo no thermal pad garante a vida útil dele. Se você ficar tirando o dissipador de calor para limpar, colocar de novo, vai acabar estragando o thermal pad. Então a ideia é que você faça a limpeza dela só por fora, só tire o pó por fora e não desmonte mais a placa. E a placa é muito gelada. Ela vem com a opção aqui de performance e de silenciosa. Você pode deixar no performance, ela não liga o cooler enquanto estiver gelada. Tem mais algumas diferenças, né? Ela agora tem triple fan, é uma placa com triple fan. Os das laterais colocando ar para dentro e o da central puxando o ar de dentro para fora. Ela já vem com esse sistema para diminuir o... Meu Deus, eu esqueci como é que fala. Quando um ar bate no outro, né? Para melhorar o fluxo de ar, mas tem uma turbulência, para diminuir a turbulência dentro da placa. Então pode usar no modo performance, ela vai continuar silenciosa e só vai ligar nos jogos que exigirem muito mesmo. Então se for jogar um jogo mais pesado, ela vai exigir legal. E até assim, bem bacana. Eu achei isso uma tecnologia nova que está vindo na Asus. Uma outra relevância assim, é um produto que tem uma diferença muito grande de valor entre a linha Prime OC, que entre aspas é o último ponto antes da TUF e da ROG, mas o GPU ele funciona como um processador. Na hora da sua fabricação,
de acordo com o sucesso de fabricação, ele vai se tornar um chip 5060, 5070 ou 5080 e 5090. Quanto melhor a fabricação, mas se ela não atingir uma quantidade mínima para ser o 5080, ela vai ser a 5070 Ti ROG. Então, dentre aqueles que pode ser considerado TI, geralmente é mais memória RAM, né? Mas, por exemplo, dentre toda a linha 5070, as que tiveram mais sucesso de fabricação vão ser colocadas na TUF e, consequentemente, a melhor na ROG. Eles fazem isso, então a diferença de desempenho do GPU não é tão grande, mas ganha muito em estética, né? Então a OC, ela não tem RGB, ela não tem aquele logo TUF, tem algumas coisas que são um pouco diferentes na fabricação, mas o core do produto, o principal da placa, ela tem igual às outras. As outras vão ter um boost maior, porque elas tiveram mais sucesso, e eles vendem essa que tem um boost maior numa linha mais premium, por assim dizer. Mas em qualidade de estrutura, essa aqui tem tudo que as outras têm, inclusive o thermal pad na GPU, além das VRAMs. Então assim, é uma ótima placa, é a 5070 Ti, ela é de uma ótima construtora, né? Tem a Gigabyte, tem a MSI, cada uma tem suas coisas boas e ruins. Eu já estou acostumado com a ASUS, eu gosto muito dos produtos da ASUS e eu nunca tive problema com eles. Então a escolha da Prime OC para mim foi perfeita. Tecnologia para limpar ela de uma forma mais simples, sem precisar abrir. Então depois daqueles 3 primeiros anos, não precisa trocar pasta térmica. Aí vai lá, limpa, deixa ela sempre bem limpinha todo ano, que vai dar tudo certo. E o suporte para ela não envergar, que não importa a placa que você compre, hoje em dia todas envergam. Então tem que ter o suportezinho da GPU, que era o que eu estava mostrando para vocês aqui no começo do vídeo, né? Mas eu vou mostrar para vocês também que eu já montei, que eu não me aguentei aqui, eu improvisei um suporte que deu certo também, deixou ela retinha, que eu uso o nível, né? Para ver o nível da... se ela tá alinhada, tudo certinho, não sei se dá para ver que tem uma bolinha de ar se mexendo aí. Então eu vou colocar o suporte da GPU direitinho e montar, né, mostrar o computador 100% montado e mais para frente trazer vídeos com o desempenho da máquina, falando de como está sendo usada, sobre o barulho que ela faz, ou se é mais ou menos barulho do que a máquina anterior, e é isso aí. Então, muito obrigado, galera, não se esqueça de dar o like, se inscrever, comentar o que vocês acham do projeto. Uma coisa que eu acho bacana também aqui, que foi uma escolha minha, eu achei legal colocar a parte de fora branca, né? Mas as placas em si elas serão todas pretas. A TUF, a memória, a placa-mãe, né? A memória RAM também é preta e a placa de vídeo também é preta, para dar esse contraste com o branco. No RGB eu acho que vai ficar bem bacana. Então é isso aí, galera, deem um like, se inscrevam, falam o que vocês acharam do projeto, o que poderia ser melhor, o que poderia ser pior. Para mim, esse projeto está perfeito, é a realização de um sonho. Então, até a próxima. Falou!